Desvendar o mistério de Cristo de todas as interpretações colocadas sobre ele é uma tarefa bastante difícil. Estamos diante de todos os tipos de mal-entendidos do mistério. A maioria das pessoas acredita que é história secular, e a história tem algo a ver com alguma ocasião histórica, e não é. É história de salvação. A coisa toda está acontecendo em você, o indivíduo. Não está acontecendo do lado de fora, mas como convencer os homens de que isso é verdade? Bem, esta noite tentaremos. Tentarei explicar o que sei por experiência própria. A história é contada de Cristo, e o termo chamado Filho do Homem é um termo usado principalmente para descrever o Cristo, o Messias. Somos informados no livro de Daniel. E chegou ao ancião de dias um semelhante ao Filho do Homem, e foi-lhe apresentado, e foi-lhe dado domínio, e glória, e reino. Daniel 7, 13. Bem, domínio significa controle completo de todas as forças humanas e não humanas, controle completo. Isso é domínio. Glória é o próprio Deus, como nos foi dito no livro de Êxodo: eu faço a minha glória passar diante de ti. E quando eu passar? Êxodo 33, 18. Então ele iguala a glória com eu, então aqui, é o próprio Deus. E agora reino é simplesmente o reino onde um governante monárquico domina todas as coisas, o rei. No Novo Testamento é dito dele, que é a figura central, que ele é o Filho do Homem. Então ele faz esta pergunta: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? Mateus 16 versículo 13, 6. E eles responderam. Alguns dizem que João Batista voltou, outros, que Elias, outros, que Jeremias e outros, que um dos profetas. Então, voltando-se para eles, disse: e mais vós, quem dizeis que eu sou? Ele se compara ao Filho do Homem. Então Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele aceita essa definição. Então aqui encontramos o Filho do Homem, o eu e então Cristo, todos iguais. Eles são um e o mesmo. Então aqui esta noite, falamos de isto em você. E quando o Filho do Homem, como nos é dito no 3º capítulo de João. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Agora, acabamos de ver que o Filho do Homem é o eu do homem, o pronome eu. Ele significa eu ou significa um. Então, aqui podemos dizer: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve eu ser levantado, ou assim deve alguém ser levantado. Não estou falando de nada fora de você, esse eu é aquele de quem se fala nas Escrituras. Você deve ser exaltado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12, 21. Este é o drama da Escritura. Hoje o mundo, ouço isso na TV, leio nos jornais, e esses professores muito proeminentes e muito populares dos púlpitos e da tela da TV estão falando dos sinais e dizem que podemos ver os sinais do fim do mundo. Não há nenhuma placa. A Escritura lhe diz que daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Marcos 13 versículo 32. Não vos compete dar-vos o tempo nem os sinais. Atos 1, 7. Quando o sinal chegar, você entenderá. Tudo acontecerá em você, assim como descrito na história de Cristo, mas terremotos e convulsões da natureza, catástrofes cósmicas não têm nada a ver com o fim. Esta é uma história única sobre você. Não tem nada a ver com o fim do mundo. É o fim da sua jornada através da tribulação da experiência humana. Quando você tiver passado por toda a tribulação da experiência humana, esse é o fim. Então vem, com uma repentina chocante, o eu despertando em você. Não é outro, é você. Você é o Senhor Jesus Cristo. Você é o Senhor Deus Jeová. Bem, você acabou de ouvir que o Filho do Homem é o eu do homem, o pronome pessoal eu, então não é algo externo. Você é levantado exatamente da mesma maneira que Moisés no deserto levantou a serpente, e isso é verdade. Você realmente se encontra. Agora vamos pegar a história. Ele estava de pé no Monte das Oliveiras,
como você leu no 13º capítulo de Marcos e no 24º capítulo de Mateus. Agora voltamos ao 14º capítulo de Zacarias. Zacarias significa Jeová se lembra. Este é o último capítulo de Zacarias. Zacarias 14, 4. E ele estava de pé no Monte das Oliveiras, e esta expressão Monte das Oliveiras é usada apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Aqui está o Monte das Oliveiras. É usado primeiro em 2 Samuel a respeito de Davi, 2 Samuel 15, 30, mas aqui está o segundo uso dele quase no final do Antigo Testamento, o 14º capítulo de Zacarias. Lembre-se, a palavra significa Jeová se lembra. Esta é sua promessa, sua aliança. Agora, o Senhor está de pé sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras foi dividido de leste a oeste, formando um vale muito largo, e metade do monte se moveu para o norte, e a outra metade se moveu para o sul. E então saiu de Jerusalém, pois o Monte das Oliveiras estava de frente para Jerusalém, veio água viva, veio água viva. Zacarias 14 versículo 8. Agora eu lhe digo, o monte é o seu eu. Tudo sobre a história está dentro de você. Na manhã de 8 de abril de 1960, de repente, eu fui dividido de leste a oeste, ou seja, meu corpo, do topo do meu crânio até a base da minha espinha, e ele se separou cerca de 6 polegadas, um vasto vale entre as 2 seções do meu corpo. Na base, que seria a espinha, há uma piscina de luz viva e dourada, água viva. Então eu olhei para ela, e eu pude dizer com Blake, eu sabia que era o meu eu. Eu estava olhando para ela, e eu não apenas sabia que era o meu eu sabia que era o meu próprio Criador e Redentor, e eu sou meu próprio Criador e Redentor. Eu me fundi com ele, e então como uma serpente de fogo eu subi para dentro do meu crânio. Isso é o céu. Pois o reino dos céus está dentro de você. É onde o reino está. Está tudo dentro de você. E quando eu entrei, eu fiz todas as tentativas, eu não posso te dizer a força que eu usei para passar pelo meu crânio, mas eu não consegui passar pelo meu crânio, pois isso é a realidade. E está dentro. Você não sai disso. A coisa toda acontece dentro. O melhor que posso usar na Terra para ilustrar isso seria um rebite. Você já viu alguém pegar um rebite muito quente e jogá-lo para quem o pega, e então pegá-lo e realmente colocá-lo no aço para prendê-lo? É uma visão fascinante vê-los rebitar essas estruturas de aço. Bem, eu realmente me senti sendo movido para dentro dela. Se eu pudesse descrever, é bem aqui, um pouco à esquerda da linha reta na minha testa, apenas uma pequena fração à esquerda desta área indicando. Foi onde me senti rebitado. Fiz todos os esforços para penetrar e passar, mas não consegui, eu estava preso bem ali. Então, a Escritura diz a você, no capítulo 11 de Mateus. E o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam à força. É assim que você toma o reino. O reino inteiro está em seu crânio. A coisa toda está sendo construída em seu próprio crânio humano maravilhoso. Então aqui, estou falando apenas de você, não estou falando de nenhuma convulsão da natureza. Deixe-os ter todas as suas chamadas multidões enormes, dizendo às pessoas como elas podem ler os sinais de que estamos no fim do mundo. Fim de que mundo? Esta é uma reconstrução única do templo de Deus, e é reconstruída de pedra viva, não de pedras mortas. Pois quando o templo caiu, ele era feito apenas de pedras vivas, mas não vivificantes. Agora estamos sendo transformados em pedras que dão vida, e cada pedra deve ser encaixada naquele templo. E todos serão chamados em ordem. Ninguém estará faltando, posso lhe dizer? Ninguém na eternidade pode deixar de ser chamado, e ele passa pelo mesmo processo idêntico. Você é chamado, e então você é ressuscitado de dentro de si mesmo, e não é nenhum Cristo externo sendo ressuscitado. Cristo é o eu do homem. Você é ressuscitado. Você é despertado, e quando você é despertado, você não vê ninguém além de si mesmo. Você está sozinho. Esse é o Cristo, sepultado em seu próprio crânio, e você, e somente você, sai por uma sabedoria inata sobre como fazê-lo. Está construído dentro de você,
pois Cristo não é apenas o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Então, há uma sabedoria inata sobre como fazê-lo. Eu sabia exatamente como fazer isso. E você empurra a base do seu crânio, e algo se move, e você sai. Quando você sai, e eu pergunto, quem fez isso? E você diz esse é Cristo. Esse é o Filho do Homem. Esse é o Filho de Deus que pode afirmar: eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. No mundo, sim, pareço ser menor que meu Pai, pois agora estou fazendo um trabalho. Estou no mundo como alguém que é enviado, mas o remetente e o enviado são um. Sou inferior apenas ao meu eu, o remetente, quando estou desempenhando o papel do enviado, mas retornarei ao meu eu, o remetente, e serei um com meu eu, o remetente. Eu deixarei o mundo e retornarei ao meu Pai. E eu e meu Pai somos um. Mas como explicar isso para aqueles que acreditam em um Cristo do lado de fora? Quando, ao longo dos séculos, eles foram ensinados a acreditar em algum Salvador externo, e não há Salvador externo. Você, e somente você, decidiu fazer o que fez. Nós coletivamente decidimos fazer isso, vir ao mundo da morte e morrer, literalmente morrer, e então ser vitorioso e vencer a morte. É isso que somos. E todos, apesar do que fizeram, do que estão fazendo, ou do que podem fazer, ele é aquele Cristo falado nas Escrituras. E então, como dizer a um homem que, embora a imagem pareça estranha, ela é realmente verdadeira? Você se levanta como uma serpente de fogo. Quem acreditaria nisso? Quem acreditaria que o Monte das Oliveiras é seu próprio corpo? Eu estou no Monte das Oliveiras e encaro Jerusalém, e então ela é dividida de cima a baixo, como dito no grande 13º capítulo de Marcos e no 24º capítulo de Mateus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha em direção ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É um raio, e você fez isso. Você se divide bem no meio, e a montanha se parte em duas. Então, o Monte das Oliveiras agora está cortado em dois de leste a oeste, e metade se move para o norte, e a outra metade se move para o sul. E então de Jerusalém, porque você pode ver Jerusalém do Monte das Oliveiras, vem água viva. E eu lhe digo, é a água viva. É dourada, líquida, pulsante, luz viva. E quando você olha para ela, você sabe que é o seu eu. Como posso eu, um homem, saber que sou líquido, luz líquida? Mas eu sou. E eu me fundo com ela, e conforme me fundo com ela, como uma serpente de fogo, eu subo direto para dentro do meu crânio. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, da mesma maneira, depois que o monte é dividido em dois de cima para baixo. Quando eles estão procurando agora, como estão, eles vão para Jerusalém fisicamente. Eles têm essas produções enormes onde algumas nações dão milhões para eles escavarem todos os tipos de coisas para tentar encontrar onde ele foi enterrado. Onde ele foi enterrado? O único lugar onde Cristo foi enterrado é no crânio humano, e é chamado nas Escrituras de Gólgota. No livro de Lucas eles realmente o chamam pelo nome de crânio. E, levando-o ao lugar chamado Caveira, ali o sepultaram. Lucas 23, 33. Agora, Gólgota significa caveira, mas é a forma hebraica de caveira. Falamos do Calvário. Bem, Calvário é a forma latina de caveira. E então, a coisa toda é simplesmente sua própria e maravilhosa caveira humana. É onde todo o drama acontece. Tudo acontece na imaginação do homem. Não há nada além de Deus, e Deus é a imaginação humana. E o drama de Deus está se desenrolando dentro de nós. Então, que ninguém lhe diga que pode ver sinais do fim do mundo. O fim dos tempos, mas o fim dos tempos é o fim da tribulação da experiência humana. Esse é o fim. Não há outro fim. Você e eu passamos pelo inferno, e quando chegamos ao fim da tribulação da experiência humana, então, de repente, com uma rapidez chocante, a coisa toda irrompe dentro de nós. Então, lhe é dito: não pergunte. Ele vem como um ladrão na noite.
Quando você menos esperar, ele virá. Portanto, esteja alerta, mas não haverá sinais. Esta geração busca um sinal, e não haverá sinal. Eu lhe digo, ele virá apenas, talvez esta noite. Espero que sim. Eu sei que no meu caso, fui para a cama tão inocente quanto em qualquer outro dia anterior. Foi um dia adorável. Dei uma palestra para uma plateia de 1.100 ou 1.200. Fui tomar um brunch, porque não tomei café da manhã, com 2 amigos, marido e mulher. Fomos a um lugarzinho simples e tomamos o que eu chamaria de café da manhã. Não havia bebida alcoólica servida, e eu não estava com vontade de beber na hora. Tomei um café da manhã normal e simples, e suco de laranja, bacon e ovos, e café. Então fomos cavalgar por toda São Francisco. E naquela noite, um amigo meu que trabalhava como caixa no Fairmont Hotel, que tinha que acordar cedo de manhã para verificar o peso e verificar os produtos que chegavam. Ele tinha que estar no trabalho, eu acho, entre 4 horas e 30 minutos e 5 horas, verificando toda a comida que chegava. Então, jantamos bem cedo, tão cedo quanto o restaurante permitia, e jantamos no Sir Francis Drake, onde eu estava morando. Jantamos rosbife, um jantar simples, rosbife e uma batata assada. Eu tomei alguns martinis, mas posso te dizer, isso é só o começo para mim. Posso ir a muitos, e isso não me incomoda nem um pouco. Posso tomar 5 ou 6, não me incomoda. Tomei 2 martinis, só para aguçar minha pequena língua. Então subi as escadas porque ele tinha que ir cedo. E então, por volta das 9 horas, liguei para minha esposa, que morava em Beverly Hills, e o coloquei na linha porque éramos todos amigos, e então ele se despediu um pouco depois das 9 horas. Depois que ele saiu, então me despi e me preparei para dormir. Era muito cedo, então li um pouco de Blake, e então virei para minha Bíblia, e devo ter me recolhido por volta das 11 horas. Às 4 horas da manhã, essa vibração estranha e peculiar começou na minha cabeça, algo que eu nunca havia sentido antes. E minha interpretação do que eu sentia era: deve ser uma hemorragia enorme. Nunca tive nada de errado comigo fisicamente dessa natureza, mas pensei que isso devia ser o que eles chamam de hemorragia massiva, devia ser isso, porque eu não conseguia ver como sobreviveria ao que estava sentindo. Minha cabeça começou a vibrar, e a coisa toda era simplesmente como uma vibração enorme. Em vez de explodir meus miolos, comecei a acordar. Mas em vez de acordar na cama como pensei que faria, acordei dentro do meu crânio. E aqui estou eu, completamente sepultado dentro do meu crânio, e eu sabia que meu crânio era um túmulo. Era um sepulcro. Eu estava completamente sepultado dentro dele, sozinho. E então, da posição horizontal, eu me levantei dentro do meu crânio, e meu único desejo consumidor era sair. E eu sabia exatamente o que deveria fazer e empurrar a base do meu crânio de dentro. Bem, posso lhe dizer, todas as coisas sendo relativas, quando acordei dentro do meu crânio, era um lugar grande o suficiente, digamos, cerca de 1/4 desta sala aqui, e era meu crânio. E eu me levantei dentro do meu crânio, um lugar com a área de 1/4 desta sala. Eu sabia exatamente onde ficava a base. Empurrei-a de dentro para fora, e algo rolou para longe de fora. Como nos é dito. E a pedra rolou para longe. Então eu soube o que fazer. Coloquei minha cabeça pela pequena abertura, empurrei-a e então me espremi para fora como uma criança saindo do útero de uma mulher, só que em vez de sair do útero de uma mulher, isso foi para fora do meu próprio crânio. Quando eu estava quase saindo, puxei a parte restante de mim para fora do meu crânio. Então me levantei e olhei para trás, para este indicando o corpo físico do qual saí, e ele estava terrivelmente pálido, como nos é dito em Jeremias. Pode um homem dar à luz um filho? A resposta óbvia é: não. Por quê, então, vejo todo homem se extraviando como uma mulher em trabalho de parto? E por que todo o rosto se torna horrivelmente pálido? Jeremias 30, 6. Bem, o rosto estava tão branco quanto a neve quando saí dele. E então todo o drama se desenrolou ao meu redor.
Houve testemunhas do acontecimento, mas elas não puderam me ver porque Deus nasceu naquele momento. O sinal do meu nascimento estava lá, a criança eles podiam ver. E eu vi a criança e pude tomá-la em meus braços. Mas eles não podiam me ver porque Deus é espírito, e nenhum olho mortal pode vê-lo. Então, eles não podiam ver aquele que nasceu naquele momento. É Deus no homem que está enterrado. É Deus no homem, que é o eu do homem, o pronome pessoal eu. Isso é Deus no homem, e isso nasce. Desperta nele e sai. O padrão pelo qual ele faz tudo isso, como nos foi dito nas Escrituras, e está registrado como a história de Jesus Cristo. Bem, Jesus Cristo se refere a si mesmo constantemente como o Filho do Homem. Quem dizem os homens que o Filho do Homem é? E quando eles responderam, a respeito dos homens, ele não respondeu. Ele fez outra pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Então, ele se equipara ao Filho do Homem. Então respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. E eu e meu Pai somos um. Então, eu revelei a você. Eu permiti que você soubesse quem eu sou. É isso que ele está dizendo. Esse mesmo drama acontece em você. Então, eu estou lhe dizendo, todos neste mundo vão despertar, não apenas como o Senhor Jesus Cristo, mas como o próprio Deus, pois o Senhor Jesus Cristo é Deus. Essa é a história da Escritura, mas o homem não a entendeu. E hoje, quando você vê o jornal de segunda-feira de manhã, você lerá toda essa conversa fiada, todo esse absurdo, a respeito da Escritura, a respeito dos sinais que estão chegando, porque algum rumor de guerra, isso continua para sempre. Esse é o conflito. É depois da tribulação da experiência humana que isso acontece. E se você pudesse, agora, lembrar o que você passou pelo inferno. Você terá vislumbres disso bem no final, porque então você pode suportar. Mas, as coisas que você sofreu neste mundo. As coisas pelas quais você passou, é bom e misericordioso que você não consiga se lembrar delas. No final, você pode aceitá-lo, mas você teve que passar por tudo. Como lhe é dito nas Escrituras. Isaías 48, 10. Eu vos provei nas fornalhas da aflição. Por amor de mim mesmo, eu o fiz, pois como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem. Sua glória é Ele mesmo. Ele não pode se dar a outro. Ele tem que fazer você ser Ele mesmo, se dar a você, porque só existe Deus. No final, só existe Deus. Tudo no final é Deus, e não há nada além de Deus. Então, aqui, você é treinado para não discutir quando alguém traz à tona todas as histórias sobre as Escrituras. Você é treinado para responder, e pode confrontá-los, mesmo que não tenha tido a experiência completa. Muitos de vocês tiveram muitas dessas experiências. Não a completa? Tudo bem, você terá a experiência completa. Eu não estou sozinho. Sou apenas no momento alguém que foi enviado para contá-la. Fui enviado para contá-la. Então, aquele 7º capítulo de Daniel, quando este, como filho do homem, veio diante do ancião de dias e foi apresentado a ele, isso aconteceu comigo em 1929. Fui levado, em espírito, para a Assembleia Divina, e tendo ido diante do anjo registrador, onde meu nome foi verificado neste enorme livro razão, como lhe foi dito no 12º capítulo de Daniel. Se o seu nome estiver escrito no livro, bem, o nome de todos está escrito naquele livro. E ela simplesmente olhou para mim, este ser angelical. Nenhuma palavra foi dita entre nós, ela apenas olhou e fez uma verificação contra o nome. Então fui levado à presença do ancião dos dias. Ele é o ancião dos dias, amor infinito, nada além de amor. Enquanto eu estava diante dele, não conseguia pensar em nada além de amor, e ele me perguntou, qual é a maior coisa do mundo? E eu respondi, amor. Não há outra resposta. Como você poderia responder a qualquer coisa quando está realmente olhando para o infinito do amor?
E é o homem, apenas o homem. Então ele me abraçou. E naquele abraço, nós nos fundimos, nos tornamos um ser. E aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Um só corpo, um só espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então ele me enviou a este mundo. Mas ele não me enviou como amor. Aquele que me enviou foi ele mesmo, porque Deus é um ser proteico. Ele assume todas as formas, e aquele que me enviou era poder infinito. Eu não conseguia sentir nele compaixão alguma. Eu não conseguia sentir naquele amor, mas ele me enviou. E as palavras ressoaram em meus ouvidos. Abaixo o sangue azul. Não significa que aqueles que se dizem proeminentes socialmente, não. Tudo isso é trivial de qualquer maneira. Abaixo todo o protocolo da igreja, todas as armadilhas do mundo exterior não significam nada. Elas não significam nada. Todas as cerimônias, todos os rituais, todas as coisas do lado de fora, abaixo tudo. Não destrua, mas não se torne parte disso. Apenas ignore completamente. Bem, não posso dizer quantas oportunidades tive daqueles que estão entrincheirados no protocolo das igrejas para me juntar a elas. Não precisei ir a nenhuma escola. Eles disseram: agora vou ordená-lo, e então você pode fazer todas as coisas que fazemos por lei. Você pode se casar, pode enterrar, você pode fazer todas essas coisas. Eu disse: não, não quero fazer parte disso. Essas palavras ecoavam em meus ouvidos, e eu simplesmente desobedeceria a ordem. Abaixo os sangues azuis, o que significa protocolo, e aceitaria a oferta. Um sujeito, ele tinha uma audiência de mais de 6.000 pessoas. Ou seja, todos estavam registrados, todos contribuíam todo mês. E ele me ofereceu tudo isso se eu aceitasse. Eu disse: sinto muito. Não posso pegá-lo. Dê para outra pessoa, mas não posso pegá-lo. Tenho ordens. Tenho ordens que devo obedecer, e elas vieram do ancião dos dias. Bem, ele não conseguia entender isso. Ancião dos dias, essas são apenas palavras para o pregador comum. Elas não significam nada, são simplesmente palavras ociosas. E, no entanto, cada palavra é verdadeira nas Escrituras. Aqui está o ancião dos dias, sem pai, sem mãe, sem começo, o ancião dos dias. Ele não tem origem. Você está diante dele, e ele realmente o abraça, e você se torna um agora, sem pai, porque você é o pai. E como pai, você não tem pai. Você é o pai. Agora vai, abaixo os sangues azuis, abaixo toda a igreja, todas as coisas externas neste mundo. Então, nenhum incentivo poderia me fazer aderir a qualquer ismo. Agora o fim dos meus dias, não importa realmente. Pelo menos, eu mantive a fé, então eu poderia dizer com Paulo: eu terminei a corrida. Combati o bom combate e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada. O que significa a coroa da fé? Eu guardei a fé. Então, quando a pequena vestimenta é retirada agora, é pela última vez. Então, aqui estou eu apenas como um exemplo para você, porque isso vai acontecer com você. Quer você esteja acreditando agora ou não, isso ainda vai acontecer com você, porque ninguém pode faltar na reconstrução do templo. Você é o filho do homem mencionado nas Escrituras, que é o título mais frequentemente usado como Cristo. Significa simplesmente eu, o pronome pessoal eu ou um. Então, quando eu for levantado, esse é o filho do homem, e como o filho do homem deve ser levantado como a serpente, você pode dizer: quando eu for levantado, como aquela serpente de fogo, e você será exatamente como ela. É uma serpente de fogo. Você entra violentamente naquele seu crânio, e você é arrebitado naquela área preparada para você. Todos têm um lugar especial e único no cérebro infinito de Deus. E você não estará apenas naquele lugar único, você compartilha o todo. Corte-me aqui, indicando. Tudo bem,
isso é um corte, e dói. O corpo todo dói. Não me diga que porque o dedo mindinho não é meu olho que o olho também não é alguma coisa. O corpo todo sofre quando um pedacinho sofre. Então, todos são encaixados no templo restaurado, e ainda assim cada um é o templo inteiro, pois Deus é um, e seu nome é um. Então, todos neste universo vão experimentar as Escrituras. E eu não consigo descrever a emoção que está reservada para você quando você experimentar as Escrituras. Algo muda. Veja, nós começamos dentro da história. Essa é a encarnação quando Deus se torna homem. Deus se tornou, como eu sou, um homem, fraco, limitado e restrito, para que eu possa me tornar como Deus é. Então aqui, começamos dentro da história. Então vem aquele momento no tempo, quando vamos além da história. E isso é chamado de Belém. Nós começamos. A encarnação é o nascimento de uma criança, e o nascimento de Deus é chamado de Belém, quando do alto Deus desperta, e você é Deus. O eu, posso lhe dizer, não há mais ninguém quando você acorda naquele crânio. Você não está na eternidade indo ver Cristo vindo de fora. Ele está dentro, enterrado dentro, e ele se levanta de dentro. Ele é o eu de você. E como você saberia? Observe as imagens conforme elas se desenrolam diante de você. Tudo isso diz respeito a Cristo. Aqui está a criança envolta em faixas. O que lhes é dito? Vão, e vocês encontrarão uma criança envolta em faixas. Isto será um sinal para vocês. Que sinal? De que Deus nasceu. Este é um sinal de que o Salvador nasceu. Bem, o único Salvador no mundo é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, teu Salvador, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11 e 45, 21. Se o Salvador nasceu, então Deus nasceu. E isto vos será um sinal de que um Salvador nasceu hoje. Onde? Em Belém. E Belém e Jerusalém e Sião e a cidade de Davi são uma e a mesma coisa, e é o crânio do homem. Foi lá que ele nasceu, e foi lá que ele foi crucificado, e foi lá que ele foi enterrado. Está bem ali. Então, eu lhe digo, faça sua parte integralmente. O que quer que esteja fazendo hoje, faça integralmente. Não deixe ninguém assustá-lo. Autopurificação? Esqueça. Você pode ser tão puro quanto tudo ao ar livre aos olhos da sua mente, isso não significa nada. Esta salvação vem de repente, do nada, assim como um ladrão na noite. E quando ela vem, você está completamente possuído. E então ela se desdobra dentro de você, e tudo o que você pode fazer é compartilhá-la com os outros. Conte a eles sobre isso. Oh, eles podem negar, como quiserem, porque eles conhecem sua origem física, eles não conhecem seu ser eterno. Então, eles conhecem seu pai, sua mãe e seus irmãos e irmãs, e eles farão a mesma pergunta. Ele não é filho de José? O filho do carpinteiro, e como ele pode nos dizer agora que desceu do céu? Como ele pode nos dizer essas coisas? Aquele homem é louco. Ele tem um espírito. Eu te digo, a mesma coisa vai acontecer com você. Não significa que de repente no mundo de César você vai se tornar um bilionário. Você é dono do universo. O que você quer com o bilhão quando você possui tudo o que é teu é meu, e o que é meu é teu? Você não tem desejo pelos bilhões ou por glamour ou por reconhecimento nenhum. Você está bastante satisfeito em passar pela vida contando sua história para aqueles que ouvirão até aquele momento no tempo em que você tira a cruz, pois esta indicando o corpo físico é a única cruz que Cristo usa, a forma humana. Você a tira pela última vez e se junta àqueles que o precederam no céu, e se alegra com eles. E então você saberá o que o domínio realmente é, onde está todo o vasto mundo, no tempo. Você tem o poder de parar o tempo, mudar a motivação e então começar o tempo. É isso que quero dizer com domínio. Aquele a quem foi dado o domínio, você pode realmente pará-lo. Ao parar o tempo, tudo fica parado. Então você muda a motivação daquilo que agora está congelado no tempo.
Então você libera isso dentro de você, não do lado de fora, e eles seguem em frente, acreditando que iniciaram a mudança de coração para executar seu comando, porque você se tornou Deus. Agora é isso que quero dizer com o quão difícil é pegar o mistério de Cristo e desvendá-lo para aqueles cujas ideias fixas o negarão. Eles simplesmente se levantarão e irão embora. Ora, ele é o anticristo, dirão. Ele é contra o meu Cristo, porque eles pegam o Cristo deles e o colocam na parede e se benzem para dar sorte. É isso que eles fazem. Eles vão à igreja e não podem atravessar o corredor antes de encararem o altar e se ajoelharem. Eu lhes digo, deixem-nos em paz. E o que eu lhes disse esta noite, cada palavra é verdade. Estou lhes dizendo o que sei por experiência própria. Agora, vamos entrar no silêncio. Gratidão por você chegar até aqui. Se esse áudio fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que inspiram e transformam. Se você quiser aprofundar seus estudos, adquira o Despertar da Consciência, que são 7 livros do Mestre Neville Goddard impressos em um único volume. O link encontra-se na descrição do vídeo. Se quiser contribuir com meu trabalho, venha fazer parte do clube de membros. O custo da assinatura é pequeno, mas será de grande valor para mim. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.